Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Começando falando sobre vacinas, o Brasil é um dos países que vão receber vacinas anti-Covid dos Estados Unidos, que vão redistribuir 80 milhões de doses. O primeiro lote tem 25 milhões, mas o quanto cada país irá receber ainda não foi anunciado. Dessas 25 milhões, 6 milhões serão enviadas à América Latina para serem divididas entre o Brasil e outros 14 países. O governo americano ainda vai anunciar como e quando essas vacinas serão entregues e o destino das outras 55 milhões de doses. Ainda falando de vacinas, chegou ontem à noite ao Brasil mais uma remessa de imunizantes da Pfizer. Foram entregues 2 milhões e 400 mil doses esta semana. Com isso, o Brasil recebeu quase 100 milhões das 200 milhões de vacinas compradas da farmacêutica. A Pfizer garante que vai cumprir o cronograma de entregar todas as doses ainda este ano. As primeiras 100 milhões estão prometidas até o fim de setembro. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reúne na tarde desta sexta-feira para avaliar os pedidos de importação de duas vacinas contra a Covid-19, a da indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Anteriormente, a Anvisa tinha negado esses pedidos. No mês de março e no mês de abril, houve o estudo do uso desses imunizantes em caráter emergencial e nessa análise a decisão foi por negar a aplicação das vacinas no Brasil por falta de boas práticas e também de documentação. E a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou a morte de um paciente com suspeita de ter contraído a variante indiana da Covid-19. O óbito ocorreu na última segunda-feira, mas só foi divulgado ontem. A vítima, um homem de 29 anos, esteve recentemente no Maranhão, onde foram registrados os primeiros casos da nova cepa. A Secretaria de Saúde ainda aguarda o resultado da análise genética que confirmará se de fato ele estava infectado com a variante indiana. No Brasil, lembrando que 4 estados já registram casos confirmados da nova cepa, sendo eles Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a suspensão por 6 meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de moradia ou área produtiva de populações vulneráveis. A decisão proíbe ações desse tipo em lotes que já estavam ocupados antes de março de 2020. Para lotes que tenham sido ocupados a partir de março do ano passado, o poder público fica autorizado a realizar ações de desocupação, contanto que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou outros lugares com condições dignas. E a prática de atividade física ajuda a manter a saúde em dia. Durante a pandemia, fazer exercício se tornou essencial para elevar as taxas de imunidade. E um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Piauí pretende incluir profissionais de educação física no grupo prioritário para vacinação. Vamos ver. Demóstenes é profissional de educação física e, assim como muitos colegas, mesmo na fase mais crítica da pandemia, necessitou estar na linha de frente com a rotina de exercícios dos alunos. Por isso, ele sabe bem a importância de sua categoria estar inserida nos grupos prioritários de imunização. Atividade física sempre foi sinônimo de saúde, principalmente agora, em tempos de pandemia, em que é fundamental a nossa saúde estar no ponto máximo, no nível máximo de excelência. E para isso a atividade física é fundamental, não somente a saúde física, melhoria do sistema cardiorrespiratório, melhoria de resistência muscular, mas também melhoria da saúde mental. E nesse contexto, o profissional da educação física tem um papel fundamental, não somente dentro das academias, mas em parques, em clubes, sempre promovendo saúde e qualidade de vida. O tema ganhou repercussão aqui na Assembleia Legislativa com um projeto de lei do deputado Marden Menezes que inclui esses profissionais no grupo prioritário de vacinação aqui no estado. Uma vez que há o entendimento que a prática física é fundamental para a manutenção da saúde e prevenção da doença. É uma lei importante que trouxe essa categoria para ter esse benefício, até mesmo com relação aos decretos governamentais. A gente defende que nos decretos governamentais que tratam da manutenção, do estabelecimento da preservação dos serviços essenciais, que se considere o que está na lei. Ou seja, se o serviço de atividade física e exercício físico
físico, academias, clubes de ginástica, arenas esportivas promovem saúde, considerados assim, por lei, que isso seja respeitado nos decretos governamentais. São vários estudos científicos, são vários depoimentos, trabalhos que mostram que quem pratica atividade física, inclusive com relação à Covid-19, tem mais chances de não desenvolver a fase grave, né, de não desenvolver manifestações graves com relação à doença. O presidente do Conselho Regional de Educação Física, Danis Queiroz, lembra que a inclusão desses profissionais representa, sim, uma importante conquista, já que a atividade é reconhecida por lei como essencial. Somos essenciais de lei e exercício profissional. Tá certo? Então, somos essenciais e devemos ser vacinados. Então, essa sensibilidade nós pedimos ao governador para que nos atenda e que todos os municípios possam atender a esse nosso apelo por toda a sociedade piauiense. Apesar de todos os cuidados, todos os protocolos, se não estivermos vacinados, nós estamos expostos ao vírus e podemos expor as pessoas aos riscos, ao vírus. Então, a ideia é proteção total, a partir da gente, da sociedade, de todos os nossos clientes. E a Secretaria de Saúde de Manaus começa na próxima semana o monitoramento dos passageiros que desembarcam no porto da cidade. A ideia é identificar e isolar casos suspeitos de Covid-19. Vamos ver. A Saúde do Estado disponibilizou 20 profissionais para realizar a abordagem aos passageiros, aplicação dos testes de antígeno e também do tipo RT-PCR, bem como a notificação de casos positivos. As equipes serão divididas em turnos de 8 horas. Nós vamos fazer o nivelamento dos profissionais, né, que vão atuar nessas áreas. Nós vamos trabalhar com a capacitação das equipes que vão atuar nos portos. E a partir da definição dessas equipes, nós vamos atuar também em parceria com os municípios, entendendo que nós temos o porto aqui de Manaus, mas temos um ponto importante, que é no município de Itacoatiara. Então, essa parceria também tem que ser estendida aos profissionais desses municípios. De acordo com Cristiano Fernandes, 2 estratégias de testagem serão adotadas no porto. O teste antígeno, que é um teste rápido, mais rápido, que detecta a partícula viral, ou seja, detecta o paciente na fase aguda da doença, e também vamos trabalhar com o PCR, o RT-PCR, para a vigilância genômica. Nós vamos definir a sequência genética para identificar possíveis variantes que eventualmente foram introduzidas aí a partir desses pacientes com suspeitas de Covid-19. No último dia 31 de maio, o trabalho da vigilância genômica já havia iniciado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com equipes realizando a triagem e as testagens de passageiros de voos nacionais e internacionais. O coordenador regional da Anvisa, Jefferson Caldas, ressalta que o monitoramento de viajantes vindos do exterior já era realizado e que a parceria com a FVS vai possibilitar a ampliação do trabalho. O foco tem sido de viajantes estrangeiros, mas como nós também temos muitos viajantes que fazem trânsito, né? Em outros locais, em outras cidades, essas pessoas passarão também a ser avaliadas, passarão a ser testadas, né, para a identificação de novas variantes. E nós devemos focar exatamente naqueles viajantes que vêm de outros estados, no caso do Pará e de Rondônia, que são 2 pontos que concentram outras pessoas que vêm de outros estados. Doar sem aglomerar? Essa é a proposta de um projeto da cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais, que levou guarda-roupas às ruas para ajudar muita gente a enfrentar as baixas temperaturas do inverno, sem colocar a saúde em risco. A reportagem é da Rede Minas. Esse guarda-roupa deu o que falar nos últimos dias na Praça Getúlio Vargas, em Alfenas. Mas é por uma boa causa. É a campanha Guarda-roupa Não Sente Frio, que visa ajudar as pessoas em situação de rua na cidade. Pessoas que não têm condições, têm casa, mas não têm condições de ter um agasalho, um cobertor. E daí surgiu a ideia da campanha. A nossa intenção é poder levar o máximo de pessoas possíveis e também trazer pessoas doadoras,
porque a solidariedade é um ato de amor. A ação contou com a colaboração de parceiros para o pontapé inicial. Pensamos uma forma de chamar atenção e veio a ideia do guarda-roupa, colocar ele aqui para chamar primeiramente a atenção para o guarda-roupa, para depois entrar com a ideia da campanha do agasalho, porque o guarda-roupa já não passava despercebido mais. E a gente gosta muito dessa parte também de campanha social. Não existe um critério específico, qualquer pessoa pode ajudar alguém em situação de rua. A prioridade são os agasalhos, mas alimentos também podem ser doados. Diante das circunstâncias que a gente está vivendo, em pandemia, a gente está vendo que muita gente está precisando. Então, a gente decidiu, juntamente com o agasalho, estar recebendo doações de alimentos. Uma das estações mais frias do ano se aproxima e, com ela, o sentimento de solidariedade. É isso que esperam os representantes da campanha. Afinal, se você tiver alguma roupa parada no seu guarda-roupa, ela pode servir para aquecer alguém. Você que tem aí no guarda-roupa, roupa sobrando, você que tem aí sapatos, qualquer coisa que você tiver para esse inverno, você traga para cá. E as pessoas que precisam podem passar aqui também e retirar o seu agasalho sem nenhum constrangimento, com muito cuidado. É a solidariedade cuidando da nossa cidade. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando, é claro, que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa.